Então, agora eu vou falar com vocês rapidamente das criptomoedas proféticas, estou chamando elas assim, tá? Não vou entrar em detalhe, porque a gente já fez isso em duas lives anteriores. Eu só quero chamar a atenção para vocês no que está aqui em vermelho, tá? O que está em vermelho são ativos que vocês devem olhar sempre, porque eles são o nosso GPS, que é a SP500, que é a maior bolsa americana, e a BNB, que é a Binance Coin. O que essas duas fazem leva o mercado junto. Na verdade, o que a SP500 faz leva o mercado junto, ok? E quando a SP está de boa, a BNB é o melhor indicativo de como as moedas vão se comportar, ok? Eu já mencionei isso, só estou dando essa ênfase, que agora eu adicionei SP500 para vocês aí. Então, essas são todas as moedas que a gente está de olho, que foram faladas por mais de um profeta, então, eu acho que, e não teve mais alteração, alguma coisa. A única alteração que teve era que o alvo da XRP era 1.000, aí teve um outro profeta que falou que é 10.000. Aí agora, mais do que nunca, exige de nós aí uma cautela, uma análise, um estudo para ver se 1.000 vai ser o ponto final ou se vai seguir adiante, tá bom? Seguindo adiante aqui, ó, eu quero falar agora para vocês da XRP. Por que a gente fala tanto da XRP, tá? XRP não possui sua própria blockchain. E como eu falei lá na primeira live, se você tem uma blockchain sua, você é uma criptomoeda. Se você não tem, então você é um token. Só que ela também não é um token, porque ela não tem uma blockchain propriamente dita, tá? Mas é considerado uma criptomoeda porque ela tem uma ledger. O que é essa ledger? Fazendo uma observação antes. O modelo ledger já é usado por bancos, ou é usado, né? Desde que o mundo é mundo, a ledger, o modelo dele é usado por bancos e instituições financeiras. Portanto, olha que interessante. Já começa a primeira pista de por que a XRP é a vedete, aí a menininha dos olhos de todo mundo. Eu vou chegar num outro ponto, e só ela que eu consegui encontrar, tá? Então, de cara, ela já nasceu com um modelo parecido com o dos bancos, o que é uma coisa boa para a instituição financeira. Então, o que é um ledger? É uma rede descentralizada e aberta, até aí tranquilo, tá? Diferente de outras redes blockchain, como o Bitcoin e a Ethereum, como eu comentei aqui, ela é uma espécie de blockchain, mas um modelo diferente. Ela não atende o modelo universal de criptomoedas, ela atende o modelo universal financeiro. Então, essa é a primeira pista para nós de por que a XRP é uma queridinha dos olhos de todo mundo. Segunda coisa, utiliza o algoritmo de consenso federado, que permite confirmações quase instantâneas de transações sem a necessidade de uma autoridade central, tá? E a gente vai ver isso mais para frente, o que isso está acontecendo. O que é esse consenso federado? A XRP não trabalha sozinha. A XRP é um elemento ou um indivíduo, tá? De vários, de representantes de bancos, representantes de instituições financeiras, representantes do governo, todo mundo. Já tem pessoas, eles decidem o que vai acontecer. Portanto, quando a gente olha para esse lado, a gente percebe que a XRP não é uma moedinha que está andando solta aí no campo, não. Ela é uma moeda que está seguindo padrões rígidos do mercado financeiro, ou seja, do setor financeiro, tá bom? E, por fim, ela oferece baixo custo nas operações. Então, isso, obviamente, é um atrativo, ok? Então, vamos ver rapidamente agora também as características da XRP, e aqui eu já vou trazer a segunda pista, tá bom? Velocidade. É uma das criptos mais rápidas, tá? Ela está nas 3, 4 criptos mais rápidas, ótimo. Baixo custo, ela consegue fazer muito mais transações do que a própria Ethereum, eu vou colocar aqui. Baixo custo, ideal para transferência de dinheiro a baixo custo. Ou seja, você não tem que pagar um percentual grande do valor que você está transacionando para poder fazer a transação, porque ela tem um valor curto, e vocês vão entender por que a taxação dela é baixa. Nós vamos entrar nesse ponto também. Escalabilidade maior que o Bitcoin e Ethereum, tá? Ela consegue crescer muito mais, ela tem um modelo de escalabilidade, de crescimento, de abrangência muito melhor
do que dessas outras duas. Do Bitcoin, eu até entenderia por quê. Porque o Bitcoin foi o primeiro, nasceu já tá velhinho, já tá tudo bem. Mas a Ethereum, ela nasceu com um modelo um pouco diferenciado, tanto é que vários tokens usam a blockchain da Ethereum. E mesmo assim, ela consegue ser melhor do que a Ethereum, ok? Outra coisa, aqui entra a segunda pista, tá? Liquidação instantânea, ou seja, pagamentos. Essa é a única moeda que eu encontrei nos meus estudos que fala de... Não, ela não. Tem uma outra que vocês vão entender por quê. Pagamentos, é a única que fala sobre pagamentos. Ela elimina, e aqui que está o ponto, hein? E aí eu vou colocar um ponto para vocês. Elimina intermediários tradicionais e atrasos associados. Ou seja, eu vou fazer uma transferência, dependendo da natureza da transferência, o que acontece? Eu tenho que esperar a entidade processar o negócio. Eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, que eu fui trazer o meu dinheiro para cá, eu tive que esperar 2 dias para o negócio processar, enquanto que hoje é instantâneo, tá? Então, esse é o segundo ponto, pagamentos. Ela é fortíssima em pagamentos, e ela tirou os intermediários do jogo. Aí que vem aquele asteriscozinho, não elimina. Será que a confusão que estão arrumando em cima dela, né, o que eu digo confusão, processo judicial, etc., não estaria um pouco atrelado a essa situação aonde tem gente que está perdendo a sua vaquinha leiteira aí. E, de repente, ele pegou um grãozinho de areia e transformou isso numa super rocha, virando aí uma bola de neve morro abaixo. Será que não foi isso? Porque a XRP lá em 2019, 20, ela já passou por uma dorzinha de barriga aí. Ó, a XRP tá com problema, tá com umas coisas meio esquisitas aí e tal. Eu acho que essa moeda vai dar ruim, é melhor você ficar livre. Eu até lembro disso, que não tinha muita informação sobre o que estava acontecendo. Eu fui e eliminei tudo. Então, vamos ficar atento com isso aí. Outro ponto, suporte institucional. Esse é outro ponto interessante. Parcerias com grandes instituições financeiras e bancos ao redor do mundo, o que aumenta a sua legitimidade e adoção. Ela é do LED, do modelo LED, que é do modelo bancário, portanto, os bancos sabem que o modelo digital é o futuro. O que está todo mundo fazendo? Pulando para dentro desse modelo, tá? Então, isso aí é o outro ponto que traz para nós a importância que a XRP tem e o destaque que ela dá frente aos outros, tá? Interoperabilidade, tá? Atua como ponte para moedas fiduciárias e criptomoedas. Olha só, não só criptomoedas, mas como dinheiro normal, que são moedas fiduciárias. Dinheiro normal, ela já faz a ponte de transação ali no meio, tá? Então eu quero, por algum motivo, transferir o meu real para os Estados Unidos, porque eu estou mudando para lá. Eu mando o real, o XRP entra no meio, entrega lá do outro lado e vira dólar na sequência para mim, por exemplo. Então, olha só como é que ela já está trabalhando nesse meio de uma forma natural. Então, a gente está vendo a importância que ela tem. E nós vamos chegar mais lá na frente, tá? Não é minerável. A gente sabe que o Bitcoin é minerável. Cheio de minerador, aquela coisa toda tal. Sim. Então, de tempos em tempos, minera. E aí, quando dá tanto de mineração, tem aquele halving, aquela coisa toda. Não existe isso em XRP. A XRP já é pré-minerada. Tudo que tinha que ser já foi. Que está na casa de 1 bilhão, né, de 1 bilhão não, de 100 bilhões de moedas, tá? Então, ela é diferente do Bitcoin em relação a isso, ok? Quando a gente olha a mineração do Bitcoin, principalmente depois que a nossa querida BlackRock, que é a maior instituição do universo, das galáxias, comprou participação em todas as mineradoras, começou a segurar a desova de Bitcoin pós-mineração. Porque se você controla né, a oferta, você aumenta, né, a demanda e Sim. a coisa começa a melhorar, certo? Então já começou aí e poucas pessoas sabem disso. A XRP não tem isso, já está tudo processado, está tudo na mão da instituição XRP, que é quem controla. Só que como a natureza da XRP está bem casado com o mercado, com o setor financeiro, ela trabalha conforme as regras do setor financeiro. Então isso aí é bacana. Agora, ocorre a liberação de XRP no mercado? Ocorre. Para quê? Para financiar os projetos dela. Ou seja, ela já tem o seu autofinanciamento.
ela quer desenvolver mais alguma coisa, sei lá, de repente montar um parque de servidores, alguma coisa do gênero, contratar mais gente para ajudar na programação da moeda, o que eles fazem? Eles lançam, eles pagam com criptomoeda. Aí essas criptomoedas XRP, elas entram no mercado naturalmente, não em avalanche, mas em pequenas doses homeopáticas. Como é que a XRP, a instituição XRP que administra a XRP, como é que ela põe o dinheiro no mercado? Através do financiamento dos projetos dela, através do incentivo de adoção, né? Está sempre fazendo alguma coisinha aí para fazer a adoção da moedinha, né? E a outra é para manter a rede. Né? Ela tem os custos, né, para pagar, e ela paga tudo que o XRP, ou seja, ela não derruba, ela é dona de tudo, ela tem um acordo com o mercado financeiro e ela usa conforme a necessidade, ela não derruba o negócio do mercado, o que torna ela bastante interessante, tá? Qual que é o foco no setor financeiro? Solução projetada para bancos e provedores de pagamentos. Olha a palavra aí, pagamento. Vocês vão ver que vocês não vão ouvir isso em outra moeda não, tá? Com o objetivo de melhorar a eficiência das suas operações. A gente já abordou isso no slide anterior. Descentralização controlada, também nós já abordamos isso lá. Né? Transações executadas em uma rede descentralizada, mas controladas por validadores confiáveis. Quem são esses validadores? A própria Ripple Labs, né, que é a dona da XRP, Banco Santander, que a gente sabe que está espalhado no mundo inteiro e patrocina ela, o desenvolvimento dela, Royal Bank of Canada, também está por trás dela, né? O Commonwealth Bank of Australia também está por trás dela, olha só. E, por fim, Banco Rendimento, que é um banco aqui no Brasil. Então, você vê que está todo mundo. Lá na Austrália tem uma, no Brasil tem outra, lá na ponta da América tem outra, e o Banco Santander está na Europa. Ou seja, os 4 continentes aí estão sendo bastante atendidos, tá ok? Então, veja só aqui, olha como é que a gente tem a importância dela, tá? E, por fim, entra naquele ponto que a gente estava falando. Qual que é o suprimento dela? Como é que está? É limitado, é 1 bilhão de tokens e definir. Acabou, não tem mais. Todos já foram liberados, ou seja, já foram minerados, né? Sem a possibilidade de mineração adicional. O que é a beleza de toda essa tecnologia. Você não imprime dinheiro igual o Banco Central faz. Aqui é 1 bilhão de moedas, ou seja, a adoção dela e a importância dela é que vai transmitir o valor dela, e eu vou mostrar a importância delas aqui para vocês, tá? Hoje a gente tem 57,7 bilhões circulando no mercado, portanto, metade, ainda falta metade, só que a metade vai sair a doses homeopáticas aí, tá bom? Seguindo adiante, e aqui eu não vou perder muito tempo, tá aqui, eu só estou falando para dar minutos de tela, porque eu não vou entrar no ponto. O que eu coloquei nessas características das 12 criptomoedas são, né, o nome dela, qual é o foco dela dentro do âmbito de criptomoeda e o DeFi. O que é o DeFi? É o Decentralized Finance, ou seja, finança descentralizada, que é esse mundão financeiro em que elas se encontram. Então, eu peguei as moedas, as 12 moedas dos profetas aí, né? E coloquei rapidamente um resumo para todos vocês. Para quê? Para que a gente fale, pô, essa faz sentido, pô, a importância que ela tem nessa conexão inteira é interessante. Então, acho que eu vou comprar mais essa também. Para a gente não ficar presa só em uma. Porque a gente pega e compra XRP. Aí ela vai de 2,50 e vai para 20. Aí a gente deixou a algo de lado, que foi, eu não sei quanto que está algo, mas foi de 50 centavos, disparou para 50 dólares. Aí você fala, nossa, mas ela teve uma multiplicação. Então, assim, se a gente distribuir um pouco os nossos, né, os ovinhos nas cestinhas aí, pode ser melhor. Vale a pena eu lembrar o seguinte que eu não mencionei aqui. Esse vídeo é educacional e de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas uma aula educacional para mostrar para vocês a nossa visão subjetiva do que a gente está colocando aqui. A ideia aqui é trazer para vocês até onde a gente chegou, para vocês definirem para onde vocês vão. A gente não é o ponto final, a gente é o ponto do meio. E aí a gente está ajudando vocês a raciocinar, tá bom? Então, para ficar claro isso aqui. Então, a gente tem essas 4, temos as outras 4 aqui que eu também
coloco o foco aqui de importância dela dentro do setor e em relação ao DeFi, né, que é o mercado financeiro descentralizado, o setor financeiro descentralizado, qual é a importância dela ali dentro. E, por fim, chegamos nas 4 últimas, e que, por acaso, destaquei a palavra pagamento. Nenhuma outra tem isso. Pô, Marcelo, você falou que era só a XRP, mas tem a XLM. Aí tem uma coisa que muitas pessoas não sabem. A XLM é irmã da XRP. Ela é a irmã mais nova. Ela nasceu da mesma estrutura, mas com uma finalidade levemente diferenciada. Ok? Mas somente essas duas, e não vi nenhuma outra até agora, que tem esse foco em pagamento. Então, assim, eu fiz questão de destacar isso para vocês, para mostrar que ela e a irmã dela, e quando eu falo a irmã, as duas estão na mesma estrutura, nasceram do mesmo lugar, tá bom? Então, o que torna as duas muito interessantes. Inclusive, essa semana que passou, se eu não me engano, a XLM andou dando uns pinotes para cima, para baixo, e a XRP só parada. O que está acontecendo? Ah, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Então, se a gente olhar, a XLP estava dando um pouquinho de caldo essa semana, ok? Então, seguindo adiante aqui também, só para tirar uma foto rápida para vocês, eu peguei aqui quais são as instituições que hoje estão apoiando a XRP. Olha o nome dos caras aí, ó. American Express, tá? O Mizuho Bank, lá do Japão, Santander, Bank of America, tá? O SBI Holding, que também é japonês, só instituição parruda. E aí eu coloquei em itálico aqui embaixo IBM, que ela não é uma instituição financeira, mas ela está por trás suportando toda a infra lá, de interessado também nos modos de pagamento. Porque se ela entender como é que funciona o processo, ela entra junto com a tecnologia dela. Então, veja bem que já deu para sentir que essa live aqui está recheada de informação muito quente, tá? E vem mais por aí. Aqui na XLM, que é a irmãzinha dela, também temos aí instituições interessantes, tipo a MoneyGram. Quem já morou, eu já morei nos Estados Unidos, então eu conheço bem a MoneyGram. É uma das grandes instituições que faz transferência de dinheiro mundo afora, tá? Também está com a IBM atrás dela e a Deloitte também, que é uma empresa de consultoria extremamente grande. Então, assim, pô, a gente está vendo que essas duas, em especial, elas têm muito peixe graúdo atrás dela. Ou seja, aquele processo, o primeiro processo que ela teve há anos atrás, que eu falei, esse já foi vencido, que falou assim, não, ela não fez o que vocês estão dizendo que ela fez. Ou seja, criaram uma UE lá atrás, queimaram o filme dela lá atrás, o preço despencou lá atrás, alguém encheu o bolso, né? E agora aqui tá falando, não, a gente não tem nada disso não, tá tudo certinho com ela. Mas tem mais alguma coisa. Aí minha pergunta é, esse mais alguma coisa é para derrubar ela de novo? É o famoso there's no free lunch, né? Não tem almoço grátis. Tudo tem um propósito. Então, assim, eu tô de olho nesse novo processo, nessa nova acusação, porque se ele tomar corpo e todo mundo ficar com medinho, quem sabe dá para, em vez de entrar com uma pá, entra com 2 pás, né? E aí enche o caminhãozinho, tá bom? Vamos seguir adiante aqui. Então, isso que eu passei rápido era simplesmente para vocês terem uma visão aqui dentro da live, depois eu dou um pause na live e anota tudo, estuda o que eu falei, que é para a gente não ficar perdendo muito tempo com esses detalhes, porque tem muito mais coisa interessante. Nesse slide eu quero mostrar para vocês, para finalizar esse assunto, esse conteúdo que eu mostrei antes tem a ver com o tal do Paper Futuro Fênix, que eu estou criando um paper, só não terminei, porque essa semana eu fiquei ruim de gripe aqui, então eu fiquei meio devagar. Mas eu estou criando um paper, né, que é um documento que é da minha autoria, a minha subjetividade, que eu estou compartilhando com os meus alunos lá no curso, e que não tem como eu compartilhar aqui, porque o negócio é gigantesco, tá ok? Mas qual é a abordagem? Por que eu chamei de Futuro Fênix? Porque lembra que teve um profeta que falou que vai ter um crash, que o negócio vai derrubar, e que apenas algumas vão renascer da cinza. Eu falei, pô, é o Fênix, né? São as moedas, e são as moedas que ele falou. Então, eu tô tentando entender a lógica por trás das moedas para saber quem é o Fênix aí que vai aparecer, tá? E aí, aqui é só mostrar rapidamente a abordagem que os alunos vão ter lá no curso, tá? Eu estudei qual é a ordem de importância geral dessas criptomoedas proféticas. Quem é a mais top e quem é a menos top. Eu já falo para vocês, a primeira quem é? XRP, certo? Aí depois eu falei, cara,
Com relação à área de atuação dela dentro do DeFi lá, qual é mais importante e menos importante? Aí eu segreguei tudo para as pessoas, tá? Aí eu perguntei qual é a lista de empresas que estão apoiando e ou usando e por que elas estão apoiando ou usando a solução das criptomoedas proféticas. Vai estar listado nesse documento também. Outras criptomoedas que não são proféticas, mas que a gente deve prestar atenção. Vai estar nesse documento também. Lista de criptomoedas existentes que podem dar base. Agora vem aí a teoria da conspirations, hein? Que pode dar base para uma moeda digital única mundial. Eu fiz um estudo sobre isso e, pasme, a maioria são as 12 proféticas, tá? Mas tem outras também. Aí eu peguei e fui mais a fundo. Qual vai ser o motivo, né, para a gente investir nessas criptomoedas base da moeda única mundial? O que a gente queria, né? Qual é o motivo que nos levaria a investir? Tá no paper. O que pode acontecer com as criptomoedas base depois que essa moeda implementar? E aí é a que eu falo, não é comprar e largar. Você tem que estudar, você tem que olhar em algum lugar que te diz, que te traga alguma informação se você deve entrar mais ou começar a sair de uma determinada moeda, tá? E aí eu desci mais um pouco o nível. Como seria feita a adoção de uma moeda pela população? Quais são os incentivos? O que um governo central faria para as pessoas quererem adotar a moeda? Vai ser um meio de controle. Não tem nada a ver com a marca mesmo, né? E só fazendo um adendo aí desse chip que está sendo desenvolvido e tal, não sei se o público sabe, que já foi falado isso, mas tem uma pessoa, que eu também não vou falar o nome, né? Por conveniência, que é genro de uma outra pessoa, um loirão, que eu também não vou falar o nome, e o genro dele também tem uma empresa de chips, e que quase ninguém sabe. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Então, o que eu fiz? Você tem que fazer a pergunta certa, esse é o ponto. Se você não fizer a pergunta certa, você não busca a resposta certa. Então, eu comecei... E é bacana porque eu conheço um cara, né? Tem um canal aqui no YouTube também, ele foca na geopolítica, mas ele sempre pega um braço também espiritual com um escatólogo. Eu estou achando bacana, gente, porque a gente está pegando um braço financeiro, técnico e, né, envolvendo isso com um aspecto espiritual também. Então, acho que está bem bolado o negócio aqui. Mas a pergunta que eu aprendi isso, você tem que fazer a pergunta certa para descobrir a resposta certa, o caminho que você tem que seguir. Então, foi essa pergunta que eu fiz. A gente pode nunca chegar lá, tudo indica que pode chegar. Se vai chegar, nós não sabemos. O fato é, você tendo esse cenário, qual é a resposta para isso? Então, eu trouxe isso aí. Então, qual que seria a adoção forçada se tivesse que, né, forçar as pessoas a adotar a moeda caso ela tivesse resistência? Pesquisei um pouco sobre isso também. Como seria o controle da população caso realmente esse papo, né, que estão dizendo do Drex, de não sei o que lá mais, é para controlar mesmo? Então tá, considerando que isso é verdade, vamos estudar sobre isso? Então eu levantei um pouco sobre esse assunto também. E por fim, né, a lista de bancos e instituições mundiais que estão apoiando essas criptomoedas base para uma possível moeda única. E pasmem, praticamente todos os bancos do Brasil. Tá? Eu fiquei impressionado. Mas vamos seguir adiante aí. Então, vamos agora para a gente chegar nos finalmente aqui. Então, vamos procurar. Como é que a gente procura oportunidades aqui? Daí eu vou fazer um desafio para vocês. Eu vou dar para vocês 3 formas, né? Que você chega para mim e fala assim: Marcelo, é o seguinte, eu estou com 50 mil reais aqui, eu quero investir numa moeda. Tá? Me fala o que eu devo fazer e quando eu devo fazer. Aí eu falei, beleza, eu vou te cobrar 10% desse valor, ou seja, eu quero que você me dê 5 mil reais e eu vou te dar agora a resposta aqui, beleza? Eu vou te dar 3 modos para você. Aí eu vou te dar um estudo, tá? E aí eu tenho 3 formas de te fazer esse estudo, mas só um eu acho que está certo. Um deles eu vou olhar para os astros, tá? Eu vou tentar convergir isso com a maré e ver em que lua que a gente está. Esse é o primeiro modo para eu te dar uma resposta. O segundo modo que eu vou fazer é colocar a chuteira do Cristiano Ronaldo, para ver se eu consigo ser bem preciso.
E o terceiro modo, eu vou usar um negócio colorido na tela, um gráfico. Tá? E aí cabe a vocês decidir, né, qual desses que você acha que eu deveria estar usando para dar essa análise para vocês, tá ok? E aí, então, eu vou explorar aqui um pouquinho uma coisa. Esse gráfico aqui é o que qualquer pessoa precisa para poder fazer uma análise. Não precisa de muito mais do que isso aí, ok? E é isso que eu estou ensinando para os meus alunos. Eu vou te dar muito mais do que isso no curso. Do zero, do nada, eu começo bem devagarinho, vou mostrar rapidamente a grade aqui do conteúdo, né, do curso. Agora eu vou para esse gráfico, que é um gráfico que eu mostrei, que este padrão, olhando os indicadores aqui, deu a crise de 9/11. O mesmo padrão desse lado esquerdo deu a crise de subprime. E o mesmo padrão que está acontecendo aqui, que deu também lá no passado, foi a Covid. E o que está dando agora, o padrão, está dando o mesmo padrão para uma futura crise agora. Eu fiz 3 medidas. Eu peguei deixa eu ver, esse que foi rápido, então foi o mais recente. Eu peguei esse que foi o mais demorado, é essa segunda linha azul. E aí eu peguei esse que foi mais ou menos intermediário, que é essa linha do meio. Aí eu transferi estas 3 linhas para cá, no mesmo ponto cronológico, ok? Vejam vocês que a gente tem um potencial no dia 1º de fevereiro de 2024. Já passou. Não vai ter crise aqui, já passou. Mas olha onde foi o ponto de inflexão. Olha aqui. Eu já tinha avisado nessa época que alguma coisa poderia vir. Eu estava esperando esse triângulozinho rosinha aparecer. Eu estou vendo 13 de fevereiro aqui. Esse outro ponto que nós temos, o do meio, é 1º de abril, não é? Então, um desses pode talvez deflagrar uma crise aí. Mas como está todo mundo apostando nas criptomoedas, o último gráfico, que é o gráfico seguinte que eu vou mostrar, vai mostrar essa possibilidade de alta. Tá? Então, olhando pelos padrões existentes no passado, a gente tem essas 3 chaves. A primeira não foi, mas foi o ponto de inflexão, o que deu uma coincidência. Estamos aproximando do segundo, que é dia 1º de abril agora. E o terceiro é só no final do ano. Então, agora a gente tendo isso como referência, e lá no curso eu explico isso, a gente tem que cercar a galinha. A gente, se deixar o negócio aberto, a gente não consegue sentir o que está acontecendo. Se a gente achar aspectos que nos ajudem a fechar a nossa visão, a gente começa a ter referência de observação. No caso, é como se aqui é como se fosse a pergunta certa. No caso aqui é o risco certo, né? É o rabisco certo que você vai fazer e monitorar. Todas essas análises que eu tenho feito desse modelo têm dado certo, ok? Foi por isso que eu coloquei essa imagem final para encerrar essa parte dos gráficos. Ou a gente é um astrólogo, ou a gente é um jogador de futebol, ou a gente é um analista técnico. No caso do meu curso é estratégico, porque eu vou muito além da análise técnica, né? Inclusive essa parte que eu fiz aí por semelhança, por simetria, que eu tenho uma assertividade extremamente alta, que eu saiba, só eu que faço isso. Então, a gente vê que o gráfico traz alguma informação. É o que eu ensino no curso. Tá? E aí eu entro na parte do curso. O curso, só para a gente finalizar, né? É aqui que você vai adquirir seu curso. É uma plataforma de aula do curso que você vai estudar aqui com aulas gravadas. Você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, onde você quiser e quando você quiser. Né? Ali vai ter conceitos, técnicas e ferramentas e as estratégias para você entender como você interpreta. Você fala, pô, mas eu estou indo para o Nutro. Na verdade, o Nutro e a Eduz é sempre a mesma coisa. Você logando nutro.com, eduz.com, o login é sempre o mesmo, você vai cair na sua sala de aula, acabou. Aqui você estuda sozinho, do jeito que você quiser, quando e onde e como, ok? Então você fica tranquilo. Só que a gente tem uma outra plataforma que é a TradingView. É nela que a gente vai fazer o quê? Análise gráfica. A gente vai praticar a aprendizagem do curso nessa plataforma, que é onde apareceram os gráficos aí. Marcelo, eu tenho dúvida e vocês falaram que vocês iam focar em criptomoeda. Então nós temos a plataforma Discord. É lá que a gente vai, que é a nossa comunidade, lá que a gente vai fazer colaboração, como já aconteceu. Uma aluna fez uma pergunta, quando eu cheguei para ler a pergunta, o aluno já tinha respondido para ela. Eu adicionei a resposta dele. Então isso não só estimula o pessoal a estudar, né? Como
é animador, porque a gente vê que as pessoas estão participando. É de ensino continuado, várias pessoas falaram, Marcelo, depois do curso acabou a plataforma. Eu falei, não, isso aí vocês vão ficar o tempo que vocês quiserem. É para a gente estar sempre interagindo, principalmente sabendo que os momentos finais estão para chegar. Nada mais justo do que a gente estar ali falando cada dia mais, certo? E por fim, os conteúdos extras, que foi o que eu e o Anderson combinamos, de que nós tínhamos que dar foco para o público diferenciado no alvo, com o conteúdo diferenciado para ele. Ontem mesmo eu liberei lá uma aula de como você usar a Binance em todos os sentidos. Comprar, vender, coloquei tudo lá, liberei tudo para eles ontem. Super rápido as aulas. Então, se alguém não sabe, não tem como não dizer que não sabe mais, ficou perfeito. Ou seja, essa plataforma literalmente fecha o nosso modelo do curso. A gente aprende quando, onde, como quiser, pratica numa plataforma gratuita, mesmo ele falando, ó, legal, você criou sua conta, qual plano você quer? Não quero nada, gratuito, ok? E eu ainda ensino como é que configura ele depois. Tem 2 aulas no curso, lá no início do curso, para você mexer nessa plataforma. E por fim, o nosso dia a dia de comunicação, tira dúvidas, novos conteúdos e etc. É tudo aqui. E o conteúdo vai nascendo conforme a demanda dos alunos. Tá? Então, assim, eu praticamente parei de fazer as minhas coisas só para dedicar para esse curso e essa turma, tá? E aí tem a Binance, tem gente que quer operar na Binance, que é onde a gente faz o quê? Compra de cripto, venda de cripto, a gente põe para render, o que é legal. Você compra cripto, põe ela para dar fruto para você. Todo dia ela vai te dar lá uns filhotinhos, umas migalhinhas de filhotinho. De migalha em migalha, você está enchendo o bolso lá com as suas criptos. Além de valorizar, ela está te dando um retorno. Ok? Mas, de novo, é escolha sua a plataforma que você vai usar para fazer a sua compra. Tem gente que prefere o Brasil, porque ele já dá o extrato para você direto do imposto, todo mês, todo direitinho. Da Binance você já tem que fazer na mão, tá? Então, vai à escolha. A Binance ali tanto faz como tanto fez. Você escolhe a sua preferência e sabor, seja feliz. O que está no quadrinho acinzentado é o nosso ambiente de estudo, de conhecimento, é ali que acontece. E o bacana é o seguinte, todo esse ambiente você acessa pelo navegador do computador, do seu notebook, do seu tablet. Jogou no navegador, você já está fazendo o curso aonde e quando você quiser. E o bacana é que é o seguinte, você pode fazer também no seu celular e no tablet através de aplicativos. Tá? Ou seja, você ainda por onde eu vou, a internet é ruim, não tem problema não. Baixa a sua internet aí, a sua aula para você assistir no seu tablet ou no seu celular através do aplicativo do Eduz, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que ele é só uma parte do nosso curso, um conteúdo extremamente importante para o movimento profético. Se você quer saber mais, clica no link abaixo na descrição aqui, que vai levar você para uma página que mostra tudo sobre o curso, toda a preparação que você tem que fazer e como isso pode fazer a diferença para você. O movimento profético está chegando, dá tempo ainda de você se preparar, mas você tem que começar. Isso tudo depende de você. Já tivemos aluno completando esse processo em 3 dias e em 4 dias, tá bom? Então, vai do tempo e da facilidade que você pode ter. O curso é para todo mundo, a nossa média de idade está na faixa de 45 a 50 anos. Garotão também pode participar, mas é para o pessoal mais maduro, é o pessoal que está querendo participar dessa missão divina que é a transferência de riqueza que Deus está nos dando, tá bom? Então, pula para dentro do curso, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Eu vou ensinar para você todos os passos da sua preparação, porque vai fazer toda a diferença durante todo o processo das fases 1, 2 e 3 do movimento profético, tá bom? Conto com vocês lá, um abraço.